Boa noite, Marcileia, Guilherme, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Doutor Alexandre, como vai? Tudo bem? Valdinei, boa noite. Lídia, seja bem-vinda também. Rosângela, boa noite. Leda, boa noite, seja bem-vinda. Michele. Salve, salve, Patrícia. Kelly, boa noite, seja bem-vinda também. Aos nossos companheiros Reinaldo e Cecília, sejam também todos bem-vindos. Aos compartilhamentos da Rosângela, Silvana, Isabela, sejam bem-vindos. Isso, bons estudos para nós, doutor Alexandre, com certeza. Gabriel Rossato, seja bem-vindo, boa noite. Ricardo, boa noite, Ricardo, seja bem-vindo aos nossos estudos de hoje. Maria Inês, Estela, Elídio, seja bem-vindos. Ed Carlos. Vamos aqui ficar atentos à hora para a gente não passar muito tempo. Vamos então. Eveline, boa noite, seja bem-vinda. Tuca, olá, tá friozinho aí? Querido professor Paulo Henrique, boa noite, seja bem-vindo. Emerson também, boa noite. Tainá Montaini, boa noite, seja bem-vindo aos nossos estudos. Ricardo e Eliane. Bom, gente, vamos lá então fazer a nossa prece inicial. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Vamos fazer a nossa prece inicial. Pedirmos a Deus, ao nosso mestre amado e querido Jesus e a espiritualidade, a bênção e a proteção necessária para todos nós que estamos, sobretudo, nos predispondo a nos conhecer um pouco mais e melhor, a fim de que nós possamos e consigamos atingir os objetivos que nos trouxeram a esta existência, e aos nossos amigos desencarnados, atingir também o objetivo que eles se propuseram com estes estudos, acompanhando-nos, sejam nos inspirando ou estudando conosco. Cada um, encarnado ou desencarnado, possui um objetivo, e que os nossos objetivos possam se casarem com os objetivos que a própria espiritualidade superior também traçou para todos nós e para a humanidade do planeta Terra. Que todos vocês que estão nos acompanhando estejam em paz, mente e coração abertos a recepcionar as informações que Kardec nos trouxe. Sei que muitos de vocês já conhecem esses ensinamentos, mas a cada leitura, a cada releitura, a cada grupo de amigos numa sintonia diferente, são informações também diversas que nós vamos assimilando e ampliando o nosso conhecimento e a nossa capacidade de colocar todos esses ensinamentos em prática. É o que nós desejamos com estes nossos estudos, aproveitando esta oportunidade que a natureza nos proporcionou, e também, é claro, que a própria tecnologia nos proporcionou. E assim, vamos conduzir esses nossos estudos na certeza do amparo e da proteção sempre amorosa de Jesus. Bom, uma boa noite a todos, inclusive aqueles que foram chegando e que eu não cumprimentei. A Célia, a Silvana, que nós estamos vendo aqui, a Anitta, o Emerson, sejam todos, mais uma vez, bem-vindos ao nosso estudo. E hoje é dia de nós darmos sequência ao estudo do livro Céu e o Inferno. Como nós fazemos todas as terças-feiras, a gente buscando em cada uma dessas obras de Kardec aprofundar um pouquinho mais, e a gente vai fazer uma leitura
Uma leitura, é claro que não uma leitura cansativa, mas sobretudo uma leitura com uma reflexão em cima daquilo que o próprio codificador nos propôs. Então, nós não estaremos e não vamos ampliar muito o leque dos nossos próprios estudos. A gente vai tentar fazer essa releitura de acordo com o que o próprio Kardec nos propôs e, buscando as suas conclusões, pudéramos nós termos as mesmas conclusões e o mesmo entendimento e capacidade do codificador. Ficaria muito tranquilo e muito fácil para nós. Bem, gente, na nossa última aula, ou melhor, no nosso último estudo sobre o livro Céu e Inferno, nós identificamos alguns dos aspectos que Kardec nos propôs no que diz respeito ao purgatório. A gente analisou bem essa questão do purgatório e que ele seria com certeza mais condizente com os próprios ensinamentos do Cristo e, sobretudo, com a certeza de que nós desenvolvemos, ou da qual nós desenvolvemos e aprendemos, da perfeição absoluta do Criador em todos os sentidos, em todos os aspectos. Mas a gente sabe que a doutrina do purgatório, ela surgiu para tentar amenizar um pouco aquilo que as religiões traziam como penas eternas. Foi o que nós identificamos, sobretudo, fomos no próprio catecismo da Igreja Católica, em algumas questões, ali a questão 210, 211, que vão justamente trazendo algumas informações. E nós identificamos que, apesar de ter a igreja incluído o purgatório, mais ou menos a partir do ano 593, mais ou menos por quê? Porque a gente viu que essa doutrina vinha sendo disseminada. Inclusive, muitos pais da igreja dedicam esses ensinamentos aos próprios apóstolos que foram, de alguma forma, amenizando essa doutrina das penas eternas e de onde eles tiraram a própria existência do purgatório. Alguns buscam, inclusive, no livro de Macabeus, no Antigo Testamento, algumas informações para para servir de fundamento ao próprio purgatório. Mas nós identificamos que a igreja não conseguiu responder todos os nossos questionamentos, não conseguiu responder todas as nossas perguntas e, sobretudo, não delimitou um local onde esse purgatório poderia ser cumprido, onde esta purgação poderia ou deveria ser cumprida. E nós identificamos, justamente com Kardec, na leitura da obra, que o próprio planeta em que habitamos, sobretudo nessa condição de provas e expiações, pode tranquilamente ser considerado um purgatório, tanto no plano físico quanto no extrafísico. Isso foi aquilo que nós vimos. Hoje, no capítulo 6 desta mesma obra, nós estaremos identificando ainda alguns aspectos da doutrina das penas eternas. Kardec vai nessa primeira parte do Céu e Inferno debater bastante sobre isso, justamente buscando nos convencer, assim como ele se sentiu convencido da inexistência dessas penas eternas. E a gente vai identificar, juntamente com Kardec, o porquê desta preocupação. Aquilo que nós falamos em especial quando nós iniciamos os nossos estudos sobre o livro O Céu e o Inferno. Nós vimos que lá no seu início tivemos a oportunidade de debater, de discutir o quanto este livro abalou todas as bases das religiões tradicionais, assim como os outros livros da codificação. Mas esse Céu e Inferno vem justamente bater num ponto que a igreja utilizou e muito para, através do temor, conseguir manter, conseguir segurar determinados fiéis. E a gente sabe que muitos desses, como nós aprendemos na aula passada sobre o purgatório, inclusive um dos fundamentos para que Martinho Lutero iniciasse essa reforma protestante foi justamente a possibilidade que a igreja identificou, sobretudo na venda de indulgências. Por quê? Porque, como diz Kardec, no início dessa própria criação do purgatório, a pessoa ou o espírito não poderia sair de lá pelas suas próprias forças e pelas suas orações, mas eles dependiam da oração das pessoas que estavam encarnadas, dos cultos ou das missas que celebravam para eles. Então,
era uma forma da igreja de conseguir alguns benefícios. E essa venda de indulgências foi um dos principais pontos batidos por Martinho Lutero. Então Kardec tem essa preocupação e por isso essa obra abalou sobremaneira as bases religiosas daquela época, onde o positivismo estava justamente encontrando um espaço. E a gente vai identificar neste capítulo de hoje como Kardec, também muito perspicaz, identificou que acreditar nas penas eternas já não seria mais crível do ponto de vista da evolução intelectual que a humanidade tinha conquistado até aquela época, até aquele momento. E a gente vai ver que neste capítulo Kardec vai dividir em 5 tópicos diferentes. Primeiro ele vai falar da origem das penas eternas, depois ele vai abrir um tópico para falar dos argumentos que ainda apoiam as penas eternas. Ele vai citar aqui 3 principais argumentos de algumas pessoas que tentam ainda rebater ou que tentam defender as penas eternas. Depois ele vai falar dessa impossibilidade material da doutrina das penas eternas, de que a doutrina já fez a sua época, e enfim, ele vai trazer textos bíblicos, aliás, um texto bíblico em especial, do profeta Ezequiel, inclusive o título é exatamente esse, Ezequiel contra as penas eternas. 2 textos de Ezequiel, um do capítulo 18, e ele vai relembrar aquele trechinho que nós falamos, que está na página de rosto do livro Céu e Inferno, no capítulo 33, versículo 11, onde justamente demonstra ele que desde o Antigo Testamento não existia a aceitação das penas eternas. Então vamos lá. Kardec vai dizer para nós, logo neste primeiro tópico, que essa doutrina das penas eternas está perdendo o espaço, o seu fim está muito próximo, como diz Kardec. Mas infelizmente nós temos ainda determinadas pessoas que a defendem. Mas a razão, a própria razão e a lógica vai nos convencendo de que isso é impossível. Por quê? Porque o homem, no seu processo evolutivo, já tinha conseguido conquistar uma evolução intelectual. O problema do homem estava justamente na evolução moral. A base dessas penas eternas ainda estava, sobretudo, na ignorância da criatura, sobretudo no desenvolvimento da sua própria razão, que foi, inclusive, utilizado pelo próprio Moisés a estabelecer algumas características, sobretudo características vingativas, violentas, podemos assim dizer, daquele Deus que, através do temor, determinava que as criaturas acreditassem nele. E olha que este Deus que Moisés foi obrigado a trazer, não conseguiu desde aquela época convencer a todas as pessoas. Por quê? Porque algumas delas tinham, apesar da sua pouca evolução intelectual, conseguiam conceber algo um pouco diferente daquilo que eles imaginavam de Deus. E existiam muitas ideias contraditórias desde aquela época. Se fosse assim, todas as pessoas, sobretudo o povo hebreu, ele teria seguido à risca os preceitos estabelecidos por Moisés, se o medo pudesse realmente convencer. Aliás, esse é um dos argumentos que as pessoas utilizam até hoje para defender a doutrina das penas eternas. Mas Kardec vai justamente falar nessa questão da origem. Ela partiu justamente disso. Olha, eu preciso de um Deus e um Deus forte. Eu não posso me contentar com um Deus fraco. E este Deus forte, ele não combina com a misericórdia, ele não combina com o perdão. Por quê? Porque ele faz justamente o seu povo prevalecer, o seu exército ser mais forte, e ele vai destruir todos os inimigos. Vejam, não existia naquela época uma outra forma de se convencer o povo do poder e da existência de um Deus e de um Deus único, que precisaria combater
os diversos deuses ou politeísmo que vigia na época, sobretudo naqueles povos conquistadores. Então, a origem das penas está justamente aí. Não teria como nós concebermos amor e caridade com a necessidade de brutalidade e violência. Tinha escravidão. E como é que eu posso fugir da escravidão? Com amor, com caridade? Como é que essas pessoas daquela época poderiam conceber um Deus diferente? Então, começou-se a estabelecer essa punição e difundir determinados conceitos de uma punição eterna, de uma punição infinita, que é o que nós estamos hoje tentando justamente combater. Com certeza, naquela época de Moisés, a doutrina doce, caridosa, misericordiosa de Jesus não conseguia ter eco algum. Aliás, eu pergunto, depois de todos esses anos, já antecipando um pouquinho o que Kardec vai nos dizer logo à frente, a doutrina doce e meiga do Cristo, nos nossos dias atuais, ela conseguiu este eco dentro do nosso próprio coração? Como é que nós vemos e identificamos a humanidade hoje, sobretudo quando nós estamos diante dos ensinamentos do Cristo? Agora vocês imaginem, como diz Kardec, há 40 séculos atrás, era inconcebível. E Jesus com certeza não conseguiria ter ou obter sucesso com seus ensinos. Mas o próprio Cristo chega a citar e mencionar no seu evangelho, que os seus biógrafos nos trouxeram, todos os quatro principais, ele conseguiu, ou melhor, ele falou de um fogo eterno. Bom, primeiro ponto que Kardec vai falar aqui, Jesus não poderia simplesmente quebrar de uma forma abrupta os conceitos que as pessoas tinham naquela época. Com certeza. Por quê? Porque se mesmo agindo de uma forma tranquila, e como está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, sim dar cumprimento ou complemento, mesmo ele admitindo e falando para as pessoas, eu não vim destruir, ele não foi aceito. Imagina se ele viesse quebrar de uma forma abrupta tudo aquilo que Moisés havia plantado. Com certeza, mais do que nunca, e talvez antes mesmo do que aconteceu, ele teria sido crucificado, tá? Lógico que é uma metáforazinha, por quê? Porque os planos divinos, eles não falham, tá? Mas, provavelmente, ele teria sido crucificado antes. Então, Jesus falou, sim, em fogo, falou em fogo do inferno, e não deixava isso passar batido. Não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Ou seja, ele não defendeu, apesar de falar do fogo do inferno, ele não deixou de defender este Deus misericordioso que ele tinha a missão de trazer e apresentar ao povo. Em boa parte das parábolas de Jesus que ele cita a expressão do fogo, ele mesmo diz, olha, não podeis entender tudo aquilo que eu vos digo, mas no futuro vocês compreenderão. Por isso eu lhes falo por parábolas, justamente para deixar muito claro, olha, vocês vão ter que ampliar essa capacidade de raciocínio de vocês para vocês interpretarem essas parábolas. Ou seja, os ensinamentos de Jesus tinham coerência. Esse Deus de amor que ele veio nos apresentar não era compatível com as penas ou a doutrina das penas eternas. E ele deixou isso expresso em muitos dos seus ensinamentos. Então a gente não pode pegar algumas expressões que Jesus fala e cita do fogo sem anexarmos as outras informações que ele mesmo nos traz. A parábola do filho pródigo está aí para nos mostrar. Deus está sempre esperando e aguardando os seus filhos retornarem. E a oração dominical? Gente, a oração do Pai Nosso, como o próprio Kardec coloca aqui, ela é uma
qual foi a expressão que ele usou? Eu até me esqueci aqui. Mas ela é um atestado diário contra a doutrina das penas eternas. Por quê? Porque é justamente a oração do perdão. E como poderia ser concebível um perdão, ou se Deus nos apresentou a lei do perdão, como que poderia ele mesmo falar em penas eternas? Então, vamos afastar com muita tranquilidade hoje, com os conhecimentos que nós possuímos, essa doutrina das penas eternas. A sua própria origem nós já identificamos. Está justamente neste processo evolutivo da criatura e, em especial, neste período mais atrasado da nossa história e da nossa própria condição. Naquela época, nós tínhamos um Deus material. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda a capacidade de desenvolver um conhecimento espiritual e a gente não conseguiria também com certeza identificar um Deus moral. Sim, porque um Deus moral é um Deus muito mais avançado do que o Deus material que nós estávamos acostumados, como diz Kardec. Acostumados com um Deus que manda raios, relâmpagos, tempestades, isso é coisa do passado. Depois, na sequência, Kardec vai justamente trabalhar com esses argumentos. São 3 argumentos que geralmente os opositores tentam trazer para a doutrina espírita ou para tentar rebater essas ideias novas. Uma delas é justamente que, olha, se uma falta contra um soberano, um rei, um imperador, é considerado uma falta grave, imagine uma falta contra Deus, que é o soberano dos soberanos. Essa falta com certeza vai merecer uma repressão infinita. Esse é um dos argumentos que eles utilizam. Mas aí Kardec vem justamente falar, mas espera aí, como é que eu posso conceber Deus, como o próprio Jesus nos ensinou, em toda a sua perfeição, ou na perfeição em todos aqueles atributos que nós aprendemos? Como é que nós podemos concebê-lo com penas infinitas? Então este Deus seria um Deus vingativo? Como é que eu posso conceber um Deus vingativo com um Deus soberanamente justo e bom, como disse Jesus? E mais, como eu vou conceber um Deus que criou a lei do perdão, se ele não perdoa? Imaginem a própria justiça humana. Às vezes as pessoas ficam muito bravas com alguns institutos criados pelo legislador, como por exemplo aquela saída temporária que os presos têm, como os indultos. Muita gente fica brava. Gente, a justiça dos homens, elas analisam atenuantes e agravantes para condenar e elas auxiliam aquelas pessoas que conseguiram se recuperar. A justiça dos homens. Então será que a justiça dos homens é mais avançada do que a justiça divina? Então é inconcebível um Deus vingativo e que acredita em penas eternas, ou que impõe penas eternas, com esses atributos da divindade que nós aprendemos com o próprio Cristo e que Kardec traz lá a partir da questão 13 de O Livro dos Espíritos, que nós também já vimos. O outro argumento que alguns opositores trazem é justamente com relação à recompensa. Olha, vocês estão combatendo a doutrina das penas eternas, mas a recompensa ela não existe? Sim, a recompensa existe. Então, se existe a recompensa, por outro lado vai existir também as penas. Olha que coisa que eles colocam, para não dizer uma palavra mais forte. E Kardec vai explicar, né, em cima daquilo que os espíritos nos trouxeram. Falou, gente, a destinação da criatura é a felicidade. Não existe outra destinação para a criatura. Então, a gente até deixa de falar de recompensas eternas, porque toda criatura foi criada para a felicidade. E essa é a recompensa de todos. Só que é o seguinte, a criatura foi criada simples e ignorante, para que ela pudesse com suas próprias forças vencer as suas más paixões, vencer as suas más inclinações, e aí,
por seu próprio mérito, atingir esta felicidade plena. Então, se o objetivo é esse, o castigo que vem, ele vem justamente para alertar a pessoa que você está se desviando do caminho, você precisa retomar a sua trajetória. A recompensa é eterna. Por quê? Porque é a destinação de toda criatura. Mas o castigo não pode ser. Por quê? Porque o castigo vem exatamente para trazer a criatura mais uma vez para o seu caminho. Então, não poderíamos acreditar que Deus poderia castigar perpetuamente aqueles que desejam, que tenham vontade de fazer o bem. Logo, logo nós vamos trazer um exemplo que o próprio Kardec também expõe para nos ajudar a entender e, sobretudo, a rebater esses argumentos. E o terceiro argumento que eles trazem também é no que diz respeito ao castigo eterno como um freio para que a criatura não errasse. Gente, a própria justiça dos homens é da mesma forma como Kardec vai refutar esse argumento. Se hoje existe uma pena, um dos objetivos da pena para aquele que infringe a lei é justamente evitar que outras pessoas pratiquem o mesmo crime. Isso a própria justiça dos homens faz. E eu pergunto, mesmo sabendo que existe esta pena para a prática de determinados crimes, as pessoas deixam de praticá-la? De praticá-los? Não. E aí o próprio Kardec fala, então só por isso as pessoas deixariam de praticar? Como é que nós poderíamos convencer todas as pessoas a não fazer ou não praticar? Só porque teria penas eternas? Não teria uma oportunidade de recuperação quem pratica uma e depois voltar? E outra, hoje, a inteligência e a própria razão da criatura humana nos leva com muita tranquilidade à certeza de que não existe isso. E aí o próprio Kardec vai também dizer, gente, essa doutrina das penas eternas, longe de trazer a criatura para próximo do Criador, ela está simplesmente afastando. Por quê? Porque a doutrina das penas eternas, ela está criando muito mais ateus e materialistas do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque é inconcebível. A própria pessoa começa a se autoanalisar. Eu, sendo um pai, eu perdoo um filho, sendo uma mãe, eu perdoo. Então esse Deus, se esse Deus realmente está aí e não perdoa, então ele não é Deus, ou então ele não existe. Então é justamente o que Kardec vai falar. Não convence, esse tipo de argumento não convence. Por quê? Porque nós não vemos mudança e não vemos melhora. As pessoas têm que ser convencidas justamente pela lógica, pelo entendimento. E é isso que Joana de Ângeles também nos fala. O ser consciente não se culpa nem se justifica, ele se transforma. Olha que interessante. Depois Kardec vai desenvolver alguns tópicos para falar para nós sobre a impossibilidade das penas futuras. E nessa impossibilidade, para a gente resumir, porque nós já estamos conversando sobre isso, ele vai falar o seguinte, olha, eu tenho dois caminhos. Ou eu tenho que acreditar nessas penas eternas, ou então eu tenho que acreditar na lei do progresso. De duas, uma. Ou eu acredito nas penas eternas, ou eu acredito na possibilidade do progresso. E aí ele vai falar, bom, peraí, se eu não acreditar na lei do progresso, como é que eu vou avaliar a criação? Por exemplo, eu pego aqueles povos bárbaros lá da época de Moisés, há 40 séculos atrás. Aquelas pessoas que pegaram, que já morreram, elas tiveram um tipo de oportunidade e viveram numa determinada sociedade. Olha nós hoje, como nós estamos vivendo, qual é o tipo de sociedade, quais são os nossos principais obstáculos? Será que não houve uma evolução daqueles obstáculos para esses de hoje? Se eu acredito que houve uma evolução,
como que eu poderia acreditar que Deus privilegiou alguns que estão nascendo hoje em detrimento daqueles que nasceram lá atrás? E imaginem só, um céu. O que vocês imaginem do céu, dessas recompensas? Então tá lá o bárbaro e vocês. O que seria o céu para o bárbaro? Será que seria a mesma coisa do que o céu para nós? E se a gente tivesse tudo junto, como é que seria? Poderíamos conceber um local único para abrigar o bárbaro de 40 séculos atrás e o homem moderno? Ficaria difícil, inconcebível. Então, Kardec vai dizer, olha, como é que eu posso trabalhar com as duas? Doutrina das penas eternas e progresso. Não. Nós temos que acreditar porque é muito mais lógico para nós o próprio progresso. E aí é onde ele vai citar estes exemplos. Um rapaz que até os 30 anos de idade praticou tudo quanto é tipo de coisa ruim. Chegou até a matar. E de repente, depois dos 30 anos, ele viveu mais 50, e nesses outros 50, ele viveu como um santo. Ou seja, ele conseguiu se arrepender, ele transformou completamente a sua vida. Bom, alguns vão dizer o seguinte, olha, Deus perdoa enquanto o espírito está em vida. Mas depois que ele morre, aí não existe perdão. Olha de novo a gente voltando nos atributos da divindade. Qual que é a diferença de você perdoar a pessoa que está encarnada e a pessoa que está desencarnada? Qual a diferença que existe? Por que para uns eu perdoo e os outros não? O arrependimento foi muito difundido e nós encontramos muito dele na Bíblia. O arrependimento então não serviria para nada? Mesmo que você tivesse praticado um pecado mortal? Ok, mas dentro dessa lei do progresso, o que Kardec vai dizer? Cita esse exemplo. Então, com 30 anos, só mal. Depois ele vive mais 50 e vive como um santo. Essa pessoa, com certeza, vai ser reconhecida por aquilo que ela fez de bom nos 50 anos da sua vida. Agora, e se essa pessoa, de repente, com os 30 anos, não tivesse mais oportunidade e fosse levada ou desencarnasse? Como é que eu poderia avaliar Deus? Ou então duas pessoas. Em uma ela deu mais uma chance para viver mais 50 e recuperar. E na outra ela não deu e levou antes. Se eu não acreditar numa lei do progresso, em novas oportunidades para esses espíritos, como é que eu vou conseguir entender Deus e sobretudo o perdão? Aí vocês vão dizer, não, mas as coisas não é bem assim. Por quê? Porque a pessoa, ela não vai simplesmente porque mudou da sua vida, virar um santo. Tá, expliquem para mim. Como é que eu posso entender? E aí a gente percebe que Kardec queria mais combater justamente a própria igreja, que era um dos maiores opositores dessas ideias novas, tá? E aí Kardec pergunta, me conta então como eu vou explicar Santo Agostinho. A gente sabe que Santo Agostinho, até determinado momento da sua vida, era uma vida totalmente depravada. Mas depois ele se transformou e foi um dos doutores da igreja, Santo Agostinho. Explica para mim, como é que eu posso conceber a ideia de Paulo de Tarso, de São Paulo? Paulo de Tarso também não teve, enquanto Saulo, uma vida totalmente de perseguição aos próprios cristãos? E ele não se transformou num santo? E tanto Santo Agostinho quanto São Paulo não foram elevados aos céus? É a possibilidade do progresso. Por isso que Kardec fala dessa impossibilidade material. Não tem jeito nós conjugarmos as duas coisas. E a gente percebe com muita tranquilidade que a lei do progresso nos convence pela própria razão e pela lógica. São as conclusões que Kardec fez. Depois, Kardec vai dizer num pequeno trechozinho sobre que a doutrina das penas eternas fez a sua época. Fez a sua época por quê? Porque a crença é um ato de entendimento e ela não pode em momento algum ser imposta. Tentem impor a crença a alguém. Vocês vão ter dificuldade. A pessoa pode até externamente praticar determinados atos, mas intimamente, aquilo não a convencendo, ela não vai se colocar em conexão com o próprio Criador. Religião
do latim, do verbo religare. Religar a criatura ao seu Criador. Muito simples. Então, já fez aquela época onde a fé vinha pelo medo. A crença vinha pelo medo. Hoje nós não podemos esquecer da questão 354 do livro Consolador. Só posso dizer que tenho fé, diz Emmanuel, quando eu deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. Kardec conclui exatamente isso nesse capítulo, nesse título. A crença é um ato de entendimento e jamais pode ser imposta. Então, tudo no mundo evolui, inclusive as ideias evoluem. Não adianta a gente querer opor resistência à lei de evolução. Nós não vamos conseguir. Gente, imaginem só. Garanto que muitos de vocês podem ter sido mais experientes assim, como eu, podem ter sido refratários à ideia do celular. Talvez muitos de nós criticamos o celular há um tempo atrás. Eu garanto para vocês que a maioria de nós estamos usando um celular agora. Tem como nós lutarmos contra o progresso? Tem como lutarmos contra a evolução? É praticamente impossível. E se a lei do progresso é uma evolução, como diz Kardec, é impossível conseguir trabalhar com as duas. É inconcebível penas eternas sem progresso. Deus é perfeito em absolutamente tudo. Enfim, gente, para nós fecharmos este capítulo do livro Céu e Inferno, porque no próximo tem uns assuntos bem interessantes e o primeiro título do próximo capítulo de Kardec é um que eu particularmente tenho uma certa predileção. Chama-se A Carne é Fraca. É um texto muito interessante que a gente vai estudar no nosso próximo encontro sobre o céu e o inferno. Mas fica para lá. E o último trechinho, Kardec vai justamente trazer para nós Ezequiel. Ezequiel, que é um dos principais profetas dos judeus, dos hebreus, lá do Antigo Testamento. E Kardec vai citar aqui neste capítulo o trecho dele que fala exatamente desta impossibilidade que desde aquela época não existia essa crença nas penas eternas, tá? Eu grifei só 2 trechinhos do capítulo 18, aliás 3 versículos, o 21, o 22 e o 23, onde ele deixa muito claro, além do 33:11 que a gente já comentou. Tá? Nós já comentamos do 33:11 lá na página de rosto. E ele repete aqui. Só desse capítulo 18, versículo do 1 ao 23, se vocês pegarem o 21, 22 e 23, ele vai exatamente dizer isso. Peço inclusive licença a vocês só para ler, em especial para aqueles que são ainda muito apegados a textos bíblicos. Não deixem de ler o profeta Ezequiel. Ele diz o seguinte, olha: se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tinha cometido, se guarda todos os meus preceitos e se age segundo a equidade e a justiça, viverá certamente e não morrerá. Não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele tinha cometido. Viverá nas obras de justiça que tiver feito. Aí vem uma pergunta: é que quero a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não. Quero antes que se converta e se retire do seu mau caminho e que viva. Fecha aspas. E o que é isso? Não é justamente este progresso que nós estamos falando e que Kardec, com muita propriedade, conseguiu concluir? Portanto, essa doutrina das penas eternas, diante de tudo aquilo que nós já estudamos, creio que ficou realmente no passado. Para vocês que estão nos acompanhando já há um certo tempo no estudo desse livro, depois quem não tiver e tiver interesse, tem lá na página da Aliança Municipal Espírito São Sebastião do Paraíso, tem também uma página no Facebook, no YouTube, que eu criei para aquelas pessoas que não têm Facebook. Se quiserem, pode ir lá que eu estou disponibilizando todos os nossos estudos lá. A página é Edson Vander Assunção. É só depois mandar uma mensagem que eu escrevo para vocês certinho. Então,
tá lá, podem justamente acompanhar. Então isso ficou no passado. Nós já somos criaturas mais avançadas. Nós temos hoje que trabalhar muito mais com essa capacidade moral e sobretudo de um Deus moral, não mais um Deus material que acredita em sofrimento e penas eternas. Muito obrigado a todos vocês pela paciência, pela colaboração, pelas energias e vibrações. E até o nosso próximo estudo. Muita paz a todos, excelente noite para vocês.